Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre motivações. Quais são as motivações que levam as igrejas a adotarem determinadas práticas? Será o entendimento da carne? Será a vontade do homem em satisfazer a própria carne? Qual é a motivação que leva, por exemplo, uma igreja a montar um grupo de dança? Amados, eu quero dizer para vocês que eu não sou contrário de forma alguma aos chamados ministérios de dança que existem nas mais diversas igrejas em nosso Brasil. Eu não sou contrário. Eu acho que realmente o Senhor é dignificado nessas coisas. O que nós precisamos entender o que é que tem motivado as pessoas, os pastores, os líderes a criarem determinados ministérios em suas igrejas. Será inveja? Ah, a igreja fulana de tal tem, e é uma bênção, é tão bonito, não sei o quê. Eu também vou fazer na minha igreja. Será que esta é a motivação? Ah, porque nós estamos aí ficando para trás, a igreja está se modernizando e nós não podemos parar no tempo, nós precisamos caminhar junto com o tempo. E se as igrejas, se o cristianismo evangélico adotam práticas, eu preciso também trazer para dentro da minha igreja. Será que você está pensando desta forma? A modernização do Evangelho? Irmãos, são diversas as motivações que levam os líderes a criarem determinados ministérios dentro das igrejas. E nesses últimos tempos, o ministério de dança é um ministério que tem sido criado em muitas igrejas. E eu tenho observado, irmãos, que a motivação para a criação desses ministérios de dança não é algo que procede do coração de Deus. Não é uma direção do Senhor. Por exemplo, alguns acham que criando grupo de dança na igreja, eles vão conseguir segurar dentro da igreja os jovens. Ah, os jovens precisam de atividade, os jovens precisam de movimento, e nós precisamos dar aos jovens aquilo que eles teriam lá no mundo. Aí você cria na sua igreja ministério de dança, boate gospel, festa junina gospel. Você cria, lutas gospel, versões de lutas marciais gospel, capoeira gospel. Enfim, você consegue criar uma vertente gospel para todas as coisas que há no mundo. Mas, amados, é uma motivação sadia? Você está agindo segundo o mover do Espírito Santo de Deus? É a direção do Espírito Santo de Deus que os leva a agir desta forma? Ou uma válvula de escape para tentar segurar o jovem na igreja? Muitos estão usando, irmãos, estas coisas para segurar os jovens na igreja. Mas sabe por que o jovem hoje não quer ficar na igreja, meu amado? Sabe por quê? Porque são carnais. Porque não são doutrinados na palavra de Deus, porque não são ensinados desde a infância a firmar-se no Senhor, a entender, a querer, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Hoje o jovem, irmãos, ele é doutrinado pela televisão, é doutrinado pelos demônios, é doutrinado pelo próprio homem, é doutrinado por uma série de situações. Porém, a palavra de Deus tem ficado em segundo plano na vida de muitos jovens. Muitos não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. No entanto, conhecem com profundidade o mundo e os seus corações, evidentemente, vai puxar para o mundo, porque o coração gosta do mundo, porque a carne gosta do mundo, porque é gostoso estar no mundo, porque é isso que a carne pede. E a Bíblia nos afirma que a nossa luta é contínua contra a carne. Nós precisamos estar atentos quanto a isso, irmãos. É preciso que o jovem entenda, amados, que ele não é uma subespécie como querem fazê-los entender. Não, irmãos, jovens não é uma subespécie. Porque o homem, a partir do momento que consegue ter discernimento entre o certo e errado, ele está capacitado a receber o Espírito Santo de Deus, ele está capacitado a ter comunhão direta com Deus. E você, meu irmão, não pode esquecer disso, porque se você esquece, e se você acha que não é bem desta forma, você está anulando a verdade da palavra de Deus.
E o que nós temos visto nesses últimos tempos, irmãos, são as mais diversas estratégias para segurar o jovem na igreja. E muitas vezes essas estratégias estão totalmente sem alicerces na palavra de Deus. Totalmente fora da palavra do Senhor. Não buscam mais fundamentação na palavra de Deus, mas querem agradar a carne da juventude. E eu quero com esta palavra, amados, falar para você que o Senhor afirma diferente. E ouça o que Deus fala a respeito do jovem. Ouça o que Deus fala a respeito do jovem. 1 João capítulo 2, versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amados, ouça o que o Senhor diz através da sua palavra, ouça a afirmação de Deus com relação ao jovem. O que tem faltado na vida da juventude cristã evangélica é ensinamento da palavra de Deus, é a fundamentação na santa e bendita palavra de Deus, é alicerçá-los na rocha, no Senhor, é mostrá-los biblicamente a necessidade de querer as coisas do Senhor, de amar o Senhor acima de todas as coisas, de submeter-se por completo a Ele, buscá-lo em primeiro lugar, adorá-lo, honrá-lo, bendizê-lo. Amados, temos feito isso nas nossas igrejas? Temos feito isso? Ou nós temos olhado o jovem como um subproduto, inconsequente, incapaz, e vamos apenas alimentar a sua carne, vamos criar as mais diversas formas de alimentar a carne para tentar segurá-los na igreja de todas as formas, de todos os jeitos possíveis? Será que é isso que passa pela cabeça de muitos? Primeiro nós vemos aí João falando, agora vamos lá para Eclesiastes, lá no Velho Testamento, muito antes de João. E ali o pregador já dizia: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Essa primeira parte do versículo aí é totalmente antagônica com os ensinamentos bíblicos, não é? Mas aqui o pregador está dizendo: jovem, viva segundo o teu entendimento. Viva segundo o desejo do teu coração. Viva segundo este mundo. Curta este mundo. Doe-se a este mundo. Depois ele vem com a segunda parte e mostra a consequência de uma vida segundo a própria carne. E diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Irmãos, eu quero falar para você, não veja a juventude da sua igreja como inconsequentes, mas veja como homens, como almas que estão necessitadas de amar o Senhor, necessitadas de salvação, e que enchê-los com aquilo que agrada o coração, que agrada a carne, não vai conduzi-los para os céus, não vai conduzi-los. E nós vemos que muitos pastores usam esta motivação para criar os grupos de dança na igreja. E dizem: é melhor que dancem na igreja do que dancem lá fora. É um bom argumento. Daqui a pouco vão dizer: é melhor que bebam na igreja do que bebam lá fora. É melhor que se prostituam dentro da igreja do que se prostituam lá fora. É melhor que roubem na igreja do que roubem lá fora. Irmãos, é o mesmo princípio. Meu Deus, a partir do momento que alguém diz: é melhor fazermos isso para que o jovem faça dentro da igreja a fazer no mundo, nós estamos aqui avalizando uma série de ações que têm o mesmo peso. O entendimento deveria ser:
Vamos ensinar nossos jovens a palavra de Deus, vamos gastar tempo com nossos jovens, vamos instruí-los a amar o Senhor, vamos mostrar o poder de Deus para que sejam vidas poderosas, vidas fortes, Samuéis da vida que desde jovem ouvia o Senhor. Vamos ser como Davi, ensinar os jovens a ser como Davi, que lá na sua adolescência já estava sendo escolhido por Deus para governar uma nação. É isto, amados, é isso que o jovem precisa entender, que ele não é uma subespécie, que você como líder precisa entender que o jovem não é uma subespécie, mas é alguém que vai responder diante de Deus pelos seus atos, pelas suas consequências, e não é envolvê-los em ações aparentes que vai fazê-los frutificar para o Senhor, mas é preciso doutriná-los na palavra de Deus, ensiná-los a verdade do Senhor, prepará-los para o campo, prepará-los para a batalha, para que não sejam pessoas raquíticas, sem força, soldados mortos. Irmãos, com relação especial ao ministério de dança, eu quero falar para você que o ministério de dança, ele precisa que os seus integrantes sejam pessoas santas. Pessoas que tenham comunhão com o Senhor. Aquela ideia, irmãos, de pegarmos as pessoas que não querem nada com Deus e colocar responsabilidade em suas mãos. Essa ideia não procede do Senhor, porque a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus não habita em templos impuros. Se porventura queres criar um grupo de dança na tua igreja, o primeiro passo é buscar a orientação de Deus. Não é entender que o grupo de dança vai ocupar os jovens desocupados da igreja. Não é entender, pois, que algumas igrejas têm seus grupos de danças que eu também vou ter na minha. Não é isso, irmãos. Esta não é a motivação verdadeira. Esta não é a ação do Espírito Santo, que fala de forma independente a cada pessoa, a cada congregação, a cada igreja, e a igreja somos nós, com certeza. Então, amados, o primeiro passo para a criação do ministério de dança, com certeza, é buscar a orientação de Deus, é conhecer a vontade do Senhor, é consultar o Senhor. Deus é da tua vontade, tu serás louvado através disso, tu serás adorado, isto será para a tua honra e para a tua glória. Esta é a motivação correta, irmãos. A honra e a glória do Senhor em todas as coisas. E após entendermos a resposta de Deus, e sendo ela positiva, claro, nós vamos sim orarmos, vamos sentarmos com os jovens e vamos buscar naqueles que são pessoas dignas de estar diante do trono de Deus, pessoas que demonstrem em suas ações que são servos, que são fiéis, que são cheios do Espírito de Deus, que são pessoas que hão de deixar-se mover pelo Espírito, jamais pela carne, porque eu quero dizer para você, amados, que se a dança não houver a ação do Espírito, será apenas mais um baile, mais uma dança, só isto. Com certeza muitos hão de receber a glória. Os dançarinos ali, você dançou tão bem, meu jovem, olha que coisa bonita, aquele passinho, como foi que você fez aquilo? Não sei o que, enfim, a vanglória, irmãos, a vanglória. E eu quero dizer para você, se tu danças, é preciso que dance no Espírito. Se tu ora, é preciso que ore no Espírito. Se tu pregue, é preciso que pregue no Espírito. Tudo quanto você faça, é preciso que tenha junto o mover do Espírito Santo de Deus, e que o objetivo seja a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a tua motivação em estar participando do grupo de danças? Qual é a tua motivação, irmão? Você que me ouve, você faz parte do grupo de dança. O que o faz estar dentro desse grupo? O reconhecimento humano? A honraria humana? São essas coisas que o levam a estar ali? Eu quero dizer para você que você já perdeu, amado. Você já perdeu porque você roubou de Deus aquilo que é mais precioso para Ele, que é a adoração, que é o louvor. E claro, que a nossa demonstração de honras a Ele, honrá-los com nossa vida, com nossas ações. A partir do momento que você toma posse para si da glória de uma dança, da glória, enfim, do que quer que tu faça dentro da igreja do Senhor, você está produzindo ações que desagradam o nome santo de Deus.
Amados, mais uma vez eu quero dizer para você, eu acho que o dançar na igreja não é pecado. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia, não são muitos, mas nós vemos alguns exemplos e nós sabemos que o Senhor se agrada quando nós nos deixamos mover pelo Espírito de Deus. E nós temos visto que muitos têm dançado e o Senhor tem se agradado pelo testemunho que nós temos visto em muitas vidas, que o Senhor se agrada, com certeza. No entanto, é preciso que a motivação seja correta, seja certa. Amados, é preciso ouvir a voz do Espírito. Igreja de Deus, nós estamos vivendo dias, últimos tempos, tempos nos quais o Espírito Santo de Deus está sendo derramado de forma abundante sobre a face da terra, sobre toda a igreja do Senhor. Nós não podemos mais deixar o Espírito na prateleira. É preciso buscarmos dele a orientação para que todas as ações sejam elas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Consultar a vontade do Espírito, irmão, é uma necessidade da igreja de nosso Senhor e Salvador. É uma necessidade da igreja do Senhor. Pastores, nós não podemos fazer as coisas segundo o entendimento humano. Não, meu Deus. Irmãos, pastor não é dono de igreja. Líder não é dono de igreja. Presbítero não é dono de igreja. Diácono não é dono de igreja. E não são melhores do que os demais que estão dentro da igreja. Isso precisa ficar também marcado, ficar claro, irmãos, que dentro da igreja do Senhor não há filhos preferidos. Oh, Senhor, glórias a Deus por isso. Aqui na terra nós temos preferências, as mais diversas preferências. Dentro da igreja, eu gosto mais do Joaquinzinho da Silva. Você gosta mais do Joãozinho? Você gosta mais da Mariazinha? Enfim, nós temos essas preferências, não que nós não gostamos das demais pessoas, mas nós temos mais afinidade com determinadas pessoas, não é verdade? Mas o Senhor, por incrível que pareça, amados, com seus milhões de servos, milhões de filhos, mas Ele olha para você com a mesma intensidade do que olha para um pastor. Você que é uma pessoa que está no banco da igreja, nunca pregou, nunca cantou, enfim, você é uma pessoa fiel a Deus, mas não foi chamado para estas obras. O Senhor te ama com a mesma intensidade do que ama ao pregador mais famoso de nosso país. Entenda isso, irmão. Você não é menor do que aquele que prega e é famoso, não, de forma alguma. O que você não tem é o chamado para fazer o que ele faz. Eis a diferença, mas com certeza Deus tem um chamado na tua vida e você precisa descobrir em qual área. Você precisa perguntar ao Senhor: Deus, em qual área eu te sirvo? Em qual área eu posso te servir no reino? Onde eu posso ser útil no reino de Deus? E dê a sua vida. Faça isso com amor, com carinho, com prazer, com satisfação, e verás que o Senhor te honrará de uma forma muito especial. Derramará sobre você o poder, a autoridade, derramará sobre você, meu irmão, a graça, a graça. E é bom demais, amados, sermos servos do Senhor e estarmos prontos para atendermos o chamado do Pai. Mas eu quero dizer para você que toda a honra e a glória é do Senhor. Se você é intercessor, a honra e a glória é de Deus. Se você é chamado para atuar no campo de curas, a honra e a glória é do Senhor. Se você é chamado para ministrar a palavra de Deus, a honra e a glória é do Senhor. És profeta na casa do Senhor, a honra e a glória é de Deus. Enfim, amados, tudo quanto venhamos a fazer, que nós possamos colocar como ponto final, como ponto de objetivo, honrar e glorificar aquele que é o nosso Criador, aquele que nos amou primeiro, aquele que tem prazer na vida dos santos. E eu quero dizer para você, você que está envolvido, seja qual for a área dentro da sua igreja, Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus afirma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, é preciso amar o Senhor acima de tudo, acima de tudo, acima de todas as coisas. E também em Salmos capítulo 111, versículo 10, o Senhor diz àqueles que querem ser fiéis a Ele: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos.
Que o Senhor seja louvado para sempre. Nós vemos, irmãos, se eu quero servir ao Senhor, se tu queres servir ao Senhor, é preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas. Na sequência, é preciso temer a Deus com todas as forças da tua vida. E por fim, irmãos, sem santidade é impossível fazermos a vontade do Senhor. Portanto, é preciso que o homem que se consagre ao Senhor seja santo, seja puro e que busque o enchimento do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que tu sejas separado, santificado, purificado. Separado é a mesma coisa de santificado, purificado para o Evangelho de Deus. Que tu seja, meu irmão, assim, puro, cheio do Espírito, pessoa na qual vejamos a presença do Senhor e com certeza Deus fará coisas maravilhosas na tua vida. Mas eu quero ainda lembrar os irmãos que a motivação para os ministérios eclesiais não é segundo a carne, não é para trazer jovens para dentro da igreja, não é para segurar jovens dentro da igreja. E a utilização de servos nesses ministérios é preciso que seja observado um requisito indispensável. E o requisito é amor a Deus, temor a Deus e santidade. Se as pessoas não forem assim, não servem. E eu quero falar ainda, amados, para segurar o jovem na igreja, o que você precisa fazer é ensiná-lo a palavra santa de Deus, é mostrar a verdade do Senhor de forma clara, transparente, mostrá-los que precisa do Senhor acima de todas as coisas. E quando você age segundo o mover do Espírito, e quando você deixa o Espírito Santo de Deus direcionar todas as coisas, com certeza o ministério de dança na igreja será a bênção, porque o Senhor vai se agradar. É mais um sacrifício que sobe como aroma agradável às narinas do Senhor. E assim deve ser a nossa vida e tudo quanto façamos para o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você deixe a graça do Senhor envolver a tua vida. Busque as coisas lá do alto. Deixe-se encher pela graça do nosso Senhor Jesus. Deixe o Espírito de Deus direcioná-lo por caminhos de vida, caminhos de santidade, caminhos que certamente agradam ao nosso Senhor. Que a glória de Deus esteja sobre a tua vida. Que a graça do Senhor encha teu coração. Em nome de Jesus. Amém.